É de suma importância o assunto que vai ser tratado, porque a Igreja de Deus, cada dia que passa, ela sofre ataques contínuos com referência às doutrinas da Igreja. E há assuntos que estão aí no ar, que muitas das vezes nós passamos desapercebidos por aquilo que está circulando. Nós muitas das vezes estamos aí talvez vendo jornais, telejornais ou pela internet e vemos alguns assuntos que de repente passa desapercebido aquilo que realmente está por trás. Então nós queremos estar falando alguma coisa durante esse trimestre, estaremos estudando sobre batalha espiritual, de uma forma bíblica, constante e com certeza esclarecedora. Amém? Nós temos aí a primeira lição de hoje, que é uma lição mais didática, uma lição assim para você ter uns certos esclarecimentos, que inclusive entra em algumas partes de apologia ou apologética, que seria a defesa da fé, e falando também alguma coisa sobre seitas e heresias, que é o que na verdade é daí que vem. Nós, quando estudamos teologia, nós entendemos que uma das frases que choca quando você entra numa sala de aula e que deixa muita gente assim, às vezes, meio que conturbado, é que na teologia, quando estudamos, diz assim que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E a gente, escutando aquela primeira expressão assim, a gente fica meio chocado. Mas depois nós vamos conhecendo as seitas existentes e vamos verificar que tudo saiu da Bíblia. Tudo que você escuta aí fora sai da Bíblia. Ainda que distorcido, mas sai dela. Então, às vezes, a gente escuta alguma coisa e talvez fale assim, não, o pastor não sabe o que está dizendo, mas é uma realidade. A grande maioria das seitas pseudo-cristãs que você vê aí, e as que também não são, elas são baseadas em assuntos bíblicos. Não é baseado no jornal da tarde, nem no jornal da madrugada. Que nós possamos entender aonde Deus quer chegar conosco e aonde o inimigo tenta nos barrar. Então, quando a gente vê aqui batalha espiritual, diz assim, a realidade não pode ser subestimada. Quando nós subestimamos alguma coisa, é porque nós estamos dando lugar, uma brecha muito grande, para estarmos perdendo terreno. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que ouvimos e até mesmo que pregamos, porque tem muita gente que está repetindo o que escuta por aí algumas mensagens pela internet, que tem coisas que não são realidades e que acaba chocando com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, quadro 2, faz favor. As irmãs vão estar passando ali no telão para você, o segundo ponto. Muito obrigado. Hoje já foi com a conclusão. Não, mas deixa eu ensinar, pelo amor de Deus. Olha lá, texto é que deve estar invertido ali. Texto áureo. Aqui nós já lemos, mas se não lemos, vamos ler agora. Mateus 26, 41, que diz ali, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o texto áureo que nós vamos estar circulando dentro dessa lição. O terceiro, por favor. Na verdade prática, nós encontramos ali, batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Abri um parênteses aqui. Você não está aqui para brigar com seu irmão, mesmo porque seria uma desvantagem em alguns aspectos, porque há irmãos grandes e irmãos pequenos, né? Seriam pesos diferenciados. Mas nós não estamos para brigar entre os irmãos. O combate da igreja não é contra o ser humano, não é contra a carne nem sangue. O combate da igreja é contra as potestades do ar, como já foi lido aqui nessa noite, tá bom? Siga, por favor. Olha lá. Então vamos conceitualizar. Agora, antes de eu entrar naquele conceito, eu queria ler com os irmãos um texto que não está na lição, mas eu achei ele, por sinal, bastante propício para o assunto, que se encontra em Provérbios capítulo 4,
se você quiser ler comigo, versículo de número 23, Provérbios 4, verso 23. Não precisa pôr no telão, porque você deve ter a Bíblia de alguma forma aí. Diz assim, ó: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vou repetir: sobretudo, o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando nós falamos desse texto, e eu quero encaixá-lo aqui na lição, ao ponto que eu não tenho nada anotado ali sobre isso, mas por que eu digo isso? Quando nós olhamos para Efésios capítulo 6, você já sabe, de cor e salteado, mais até do que Jeremias 33, que existe ali uma relação de uma armadura, né? O nosso irmão soldado ali estava aí falando das suas atividades físicas, né? Na sua proeminência ali dentro do exército, na base aérea. Ele sabe exatamente do que eu estou dizendo, e você também. Existe uma armadura no capítulo de número 6, que vem traçando todos os pontos do corpo do homem, do ser humano, onde ele está vestido. Ou seja, vem o capacete, vem a armadura, né? o escudo, a espada, e por aí vai. E eu quero destacar esse ponto que ele cita aqui do guarda o teu coração, porque quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando propriamente dito o coração órgão, mas o coração mente. Por isso que a importância do capacete da salvação, para guardar a sua mente, porque as maiores batalhas espirituais acontecem quando a sua mente é atingida, e aí é que mora o perigo. Que a gente fala às vezes do pecado, olhou e cobiçou e pecou, mas se gerar aqui, acontece. Então, os dardos inflamados do inimigo, eles vão ser defendidos com o escudo, quando ele vem em direção à nossa vida, de todas as formas. Mas o capacete ele é de suma importância, e eu andei pesquisando uma época, porque o capacete era meio arredondado, quando eu estava passando um período próximo do quartel. Eu não servi, mas eu gostava de pesquisar, e eu entendi que aquela granada que se usava antigamente, que era conhecida por alguns como um pequeno abacaxi, que soltava-se o gatilho e se jogava, ela explodia, aquilo tem um grau de ação. Então, quando ela explode ao chão, ela tem um grau de ação. Por isso que o capacete era meio arredondado nas pontas, porque quando o soldado via aquilo, ele se deitava ao ponto de ficar bem ao chão, porque no capacete, conforme aquilo resvalava, passava e não o atingia. Por isso que existe o capacete, para proteger a cabeça. E na batalha espiritual não é diferente. Existe um capacete para proteger a nossa mente dos dardos inflamados, que por um acaso possam passar pela nossa fé, mas vir atingir a nossa mente. E um dos problemas maiores que existe dentro da batalha espiritual e dentro do nosso ser, é quando nós damos lugar àquilo que a nossa mente gera. Se nós deixarmos gerar, dá à luz o pecado, muitas coisas. Então a nossa mente, ela pode ser tanto a nosso favor como contrária a nós. E nesse tocante de ser contrária a nós, é que é onde a gente tem que ter o nosso psicológico muito bem guardado diante de Deus, segundo a sua palavra, para nós não darmos lugar nem mesmo à murmuração, quem dirá coisas dos ataques do nosso inimigo. Amém? Então vamos lá conceituar o que é na verdade. Então, no capítulo 1 de 1 João capítulo 5, 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso é um ponto. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se ele jaz no maligno, se ele está, quer dizer, ele está morto no maligno. Quando aqui diz aqui jaz, porque está dizendo está morto no maligno, é porque no maligno não há vida. Automaticamente entendemos que, sabemos que existem demônios, eles são reais, manifestos de várias maneiras, em princípio nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. Por quê? Porque no meio desse clima todo que nós vivemos espiritual, nós temos anjos e demônios. É meio chato falar de demônio, mas é uma verdade, né? Muito mais bonito a gente falar de anjo, de espada, de fogo, né? Mas o demônio está aí no meio. E vou dizer uma coisa para os irmãos:
E alguém pode até me corrigir se quiser, mas é uma verdade. Nenhum espaço vago está ausente de demônio. Nenhum. Nós podemos estar aqui no lugar santificado, queremos estar aqui no lugar adorando a Deus, mas a sua mente ela tem que estar protegida, porque se ela não estiver protegida, te garanto que você é atingido por um dardo, mesmo aqui dentro. Alguém pensa assim, não, eu pisei na igreja, eu estou guardado. Não, meu filho, você está guardado desde a hora que você saiu de casa, da hora que você levantou, Deus está te guardando. Chegou aqui, ponha os teus olhos no Senhor, para que você não venha pecar contra Ele nem contra ninguém. Mas nós estamos cercados disso tudo. Agora, o grande detalhe nisso, passa para mim é que, por exemplo, a igreja, ela se opõe a essas coisas. A igreja, ela se opõe a essas forças. Mas como é que ela corre? Primeiro, pela pregação do Evangelho. A palavra de Deus é primazia. A igreja que falta a palavra de Deus, foge dela, meu filho. Foge dela. Fica que nem aquele versículo, escapa-te por tua vida. Porque se faltar a palavra de Deus, meu amigo, você está numa reunião social em qualquer lugar. Se você estiver naqueles lugares onde todo mundo está ali só no oba-oba, foge dela, porque aquilo lá não vai te alimentar em nada. Do oba-oba já saí eu, e muita gente por aí, e você também. Agora, se faltar a pregação da palavra genuína e verdadeira, como ela tem que ser, nós temos um problema. Segundo, a igreja se opõe a isso como? Através da oração. Através do quê? Do que mesmo? Porque a oração, irmãos, é o que vai nos ajudar a impulsionar a nossa caminhada diante de Deus. Por que eu digo isso? Porque para você ir à frente, você tem que ter vamos dizer assim, um alvo, uma meta, um desejo. Se você não tiver nada disso, você não tem motivação, você não vai à frente para coisa alguma. Você tem que ter um alvo, uma meta, um desejo, não é? E a oração é aquilo que faz com que a igreja permaneça derrubando, enfrentando o inimigo e colocando as portas do inferno para baixo. Essa é a verdade. E depois nós temos que essa oposição o poder da palavra de Deus, a pregação do evangelho, o poder da palavra de Deus. Por quê? O poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus em si só, ela é poderosa para fazer coisas, irmão. Ela por si só. A palavra de Deus, ela não precisa de mim nem de você para nada, porque nós não estávamos na criação e Deus fez tudo através da palavra. Deus fez tudo. Ou você acha, se você, a terra gera por si só, e muitas vezes você nem plantou. Eu estava ouvindo o irmão falar aqui, o irmão Wagner, quinta-feira, por sinal eu achei muito interessante a questão dele falar da sua hortinha, de um pimentão só, mas ele ainda se deu melhor do que eu, porque quando eu resolvi fazer uma hortinha no fundo da casa que eu morava, eu cavei, a minha esposa tinha desejo de comer espinafre, não achava espinafre em lugar nenhum, eu falei assim, eu vou plantar espinafre então, porque na hora que der também vai dar espinafre até umas horas. E nós resolvemos mexer na terra, e jogamos ali, e começamos a esperar alguma coisinha, e de repente começou a nascer umas folhinhas verdinhas. Eu achei até que fosse espinafre, mas não era, irmão, era alface. Porque o irmão que me antecedeu havia plantado alface naquela casa, eu nem sabia. Eu achei interessante, porque você planta uma coisa e nasce outra. E no reino espiritual, você tem que tomar cuidado com aquilo que você planta, porque dependendo de como você planta, você vai colher aquilo que se plantou. E essa é a nossa grande guerra. Sabermos o que estamos plantando. Ok? Vamos lá. Então nós temos assim, essa oposição dos crentes, nós denominamos como batalha espiritual. Uma guerra entre nós e as forças do inimigo. Pode seguir, faz favor. Olha lá. Segundo ponto da nossa lição, na primeira parte, diz assim, uma realidade bíblica. Então ele fala aqui, o apóstolo São Pedro, em sua primeira epístola, trata do sofrimento do cristão que é resultante da nossa contínua luta espiritual. Ou seja, nós vivemos numa luta constante e às vezes vivemos cansados. Mas ele, quando está citando sobre isso, ele diz que não é uma luta contra qualquer coisa, mas é contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Porque muitas das vezes, irmão, você trabalha a sol a fio, de sol a sol, dia a dia, que nem eu e muitos aí, e chega no final, você não vê o resultado
e você se cansou, você suou, na hora de pagar as contas foi tudo, e aquela coisa toda. Mas na grande verdade, essa parte, ela passa. Mas a questão da batalha espiritual é que nós nos cansamos porque, tipo assim, quando você vai lutar contra alguém, você vai lutar contra o pecado, por exemplo, aquilo está errado, você vai falar para alguém e você encontra uma barreira do outro lado. Por quê? Porque eu não sei se é do seu tempo, talvez não seja, mas alguns aqui mais da minha idade vão lembrar. Antigamente havia um comercial na televisão, e onde a pessoa pensava em alguma coisa, aí tinha um anjinho aqui dizendo para ela, faça assim. Depois aparecia um demôniozinho aqui do outro lado, não faça não. É por aí a nossa guerra. Porque quando você diz para alguém ou quer lutar contra o pecado, você vai dizer, não faça assim. E alguém vai dizer para ele, se faça assim, sim, você está certo. E nós começamos a encontrar pessoas que são indiferentes àquilo que a Bíblia diz. Na Bíblia, irmão, branco é branco e preto é preto, no sentido lato da palavra. O que é branco é puro e o que é preto é porque está sujo do pecado, simples assim. A Bíblia é clara nesse aspecto. Também é clara que somente um é poderoso para mudar a nossa história e lavar-nos de todo o pecado, que é o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Ele pode nos lavar de todo o pecado. E aí seguindo, ele diz assim, ó, entendemos que tudo isso parte de Satanás e seus agentes, e diz assim, sede sóbrios, o texto que já foi lido hoje, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Como é que é essa história, irmão? É porque na verdade, é mais ou menos como a cena que aconteceu no Éden. Satanás estava ali, achando um espaço para entrar. Quando ele encontrou o espaço em Eva, ele entrou. Agora você veja bem, por que todo mundo joga, aí eu vou pegar para o lado das irmãs, né? Todo mundo joga a carga nas costas da Eva, mas na verdade a carga maior ficou nas costas de Adão, porque a Eva comeu o fruto e não aconteceu nadica. Mas quando Adão comeu, aí a casa mudou, a terra mudou. Deus veio ter com ele, cobrar dele. Foi? A verdade é essa. Pode ver. Foi depois que ele caiu que Deus veio cobrar, e cobrar com juízo. E às vezes, não vou dizer a coitada, mas a pobre da Eva leva tudo nas costas. E na verdade a culpa foi nossa, do homem. É, glória mesmo, irmão. Porque o homem era o responsável por aquilo que estava. E quando eu falo de responsável, agora nós cristãos, crentes em Cristo, somos responsáveis por estarmos nessa peleja, nessa batalha, todos os dias, para vermos a igreja vencendo, 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 cada dia vencendo, 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 o crente manco vencendo, vencendo, vencendo. Por quê, irmão? Porque ele está manco hoje, mas Jesus pode curar ele amanhã e mudar a história dele. Alguém diz que quem anda com aleijado acaba manco. Não, meu amigo, quem anda com aleijado, se for crente, salve Jesus, faz os dois andar reto, porque Deus é fiel. Deus é fiel, amém? Siga, faz favor. Agora lá, o ponto 3 do primeiro ponto da lição, diz assim, o que não é batalha espiritual? Essa que é a grande questão. O que não é, por exemplo, trata-se de uma cosmovisão. Isso aqui nós estamos falando de nova era, irmão. Quando surgiu a nova era da década de 90, escutei nenhum amém, porque não deve ter gente dessa data, mas tudo bem. Só eu mesmo. Vamos lá. Na década de 90, quando surgiu Nova Era com a Shirley MacLaine, tá vendo aí? Tem uns nomes que você talvez não conheça. Quando surgiu a Nova Era com ela, depois Tom Cruise também foi abraçando. Você conhece ele aí do Top Gun, aquelas coisas todas lá, você conhece. Ele abraçou essa ideia da Nova Era. E com o avanço da nova era, todo mundo discutiu o que era nova era, o que era nova era símbolo, era isso, era aquilo, era aquilo outro. Na verdade, a nova era nunca passou de ser uma cosmovisão, de um sistema que seria implantado no meio do povo, que hoje você já percebe como sendo normal, mas que aquilo veio colocando devagarinho sistemas na nossa ideia, na nossa mente do que é certo e o que é errado, e transformando tudo o que era certo em coisas erradas. Era assim.
Então, quando nós eles a parte daquela questão das culturas antigas da Mesopotâmia, como diz a lição, do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. O que é o ocultismo, irmão? Tudo aquilo que está em oculto, né? Isso é parte do óbvio. Porém, quando a gente fala de ocultismo, nós vamos falar de doutrinas estranhas, porque todo tipo de magia está ligada com isso. De vez em quando no meu carro, no seu também deve ter, tem um papelzinho colado lá no vidro lá, de algum espiritualista que junta casais ou separa casais, faz um monte de coisa. Ele mais separa que junta, mas está lá. Hã? Olha, tem até nome, né? Tem até nome, tem umas coisas por aí. Mas fora disso, você também tem outras situações por aí, que você não, eu estou falando em um papelzinho, mas existem muitas coisas às vezes estampadas. Por exemplo, nos Estados Unidos da América tinha um outdoor, você sabe o que eu estou falando, aquelas placas enormes fazendo propaganda, e tinha assim um casal bonito, alinhado, pense, naquele casal alinhado, bonito, aí estava escrito assim, ó, em inglês assim, ó, venha para a igreja perfeita, a igreja de Satanás. E alguém passa por aquilo e fala assim, olha, que bonito aquele casal, aí quando lê a frase, fala assim, meu, que o sistema vai sendo implementado e que a gente muitas das vezes fica meio fora do que está acontecendo, em volta de nós mesmos, e estamos no meio dessa guerra. Mas olha lá, o ocultismo contemporâneo usa como base doutrinas de espíritos territoriais, vamos falar disso daqui a pouco, maldição hereditária e família, rituais de libertação, e por aí vai. Você já viu disso tudo por aí? Isso chama-se de superstições religiosas. Por exemplo, o que é eufemismo? Hoje é cheio de palavras assim. O que é eufemismo? Alguém sabe? Diga amém. Então eu vou explicar para você. É quando você transfere a realidade do santo para o profano. Por exemplo, se você quiser pegar esse sininho, por sinal a gente sabe usar muito bem ele, e dizer que isso aqui é mágico, você vai transformar a sua fé naquilo. Então o eufemismo é quando você transporta a sua fé para alguma coisa inanimada e acha que aquilo é o seu amuleto para resolver. Isso cai no quê? Na superstição religiosa. Aí vem aquela questão do copo d'água, da rosa, do sal grosso e por aí vai. E você acha que isso não está ligado com guerra espiritual, mas está. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e foi Jesus que falou, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, você não precisa se prender com nada dessas coisas. É só você ir para a Bíblia e você vai ver. Pode seguir, faz favor. Agora, segundo ponto da lição, principais crenças. Vamos lá. Por exemplo, mapeamento espiritual. O que é isso, irmão? Mapeamento espiritual. Eita, Jesus. É uma palavra interessante, né? Você já ouviu falar sobre mapa astrológico? É mais ou menos por aí. Eu estudei astrologia antes de sair do Brasil em 99. Eu não fiz um curso, mas fui a fundo nessa história. Então existe todas aquelas coisas do solstício, de quando a lua nasce, de quando o sol aparece, aquelas coisas todas lá, e onde é que entra os decanatos, onde entra as divisões dos signos e tudo mais. Mas por que tem isso tudo? Porque isso tudo vai mexendo com pessoas. Você já viu que tem pessoas que não largam o horóscopo? Ele tem que ver o horóscopo antes de sair de casa, tem que ver qual é a cor do dia para poder se vestir, qual é o número de sorte. É tão azarado que joga no número e ainda perde o dinheiro, né? E aquelas coisas todas lá, e tudo aquela situação. E esse é um mapeamento astrológico para muita gente. Agora, o que é o mapeamento espiritual? As seitas dizem que o mundo está mapeado, tipo assim, como nós temos aqui o país de Portugal, dividido seus estados, dividido suas cidades, seus bairros, e dentro de cada posição dessa tem um demônio que comanda. Então o que comanda o estado vamos dizer assim, lá do Porto, para não ficar aqui, vamos jogar o demônio lá do Porto, e lá do Porto tem o que comanda a cidade de Gaia, a cidade disso, daquilo outro, mas todos eles se reúnem numa coisa só, e algumas ainda dizem assim, o diabo fez reunião no inferno. Eu falei, irmão, ele pode fazer em qualquer lugar, mas eu digo uma coisa, a igreja continua vencendo. A igreja continua vencendo. Detalhe, essa ideia
vem gerando situações que as pessoas às vezes ficam pensando que é desse jeito mesmo. Olha, tem um demônio que comanda, e segundo a instrução desses, você tem que ter alguém assim cheio do gás, né? Cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, para poder expulsar esse demônio e a cidade crescer. Olha, eu vou dizer para você uma coisa: se tiver um crente fiel, Deus vai fazer crescer tranquilo. Eu não preciso estar preocupado qual é o demônio que está em Vila Franca, Senhor, me mostra. Eu vou te falar, tem um monte. Qual deles tu quer ver? Tem o do suicídio, tem o da droga, tem o do álcool, tem o da prostituição. É isso, pastor, não é um demônio só não, senhor, você que pensa. Tem demônio para tudo quanto é tipo de coisa. Agora, a gente não tem que estar preocupado com isso, tem que estar preocupado em sermos guardados por Deus e estando conquistando esse terreno. É esse o terreno que nós temos que conquistar. É esse o terreno. Porque se nós não conquistarmos, nós somos conquistados, irmão. Só existem duas coisas. No mundo existem duas coisas: salvos e perdidos. Você pode classificar as pessoas como quiser, mas só existe isso: salvo e perdido. Não existe outra coisa. Ou é salvo ou é perdido. Não importa da seita que ele é, não importa o que ele faz. E nós temos que tomar cuidado. Agora, seguindo, ele diz assim, que é baseado nessas questões, baseado nesse texto de Daniel 13 e Marcos 5, que ele está falando ali sobre o gadareno, e também está falando sobre aquele anjo que desceu para ter com Daniel, depois daquele período que Daniel estava orando, e o anjo chegou com ele e falou assim: olha, eu já estava ali há 21 dias travado lá, aquela coisa toda, aquela história que você já conhece, que precisou vir Gabriel para poder liberar, ele poder descer, e alguém fica dizendo, não, era do território, depois ele fala do príncipe da Pérsia, de outro príncipe ali, e todo mundo fica falando, olha, um demônio de cada lado. Se você começar a pedir para Deus te mostrar o que é uma guerra espiritual no reino do Espírito, você vai ver que o negócio é complicado. Não é tão simples como alguém pode imaginar. Pode passar, faz favor. Maldição hereditária. Esse é um outro problema sério, irmão. Sério. Porque é como se você tivesse um demônio de estimação. Que nem alguém tem cachorro, gato, né? Por quê? Porque é tipo assim, morreu daquilo, e o outro da família tem o mesmo problema, depois vem mais um da família com o mesmo problema, como se fosse uma coisa que acompanha a vida toda alguém. Mas nós vamos destacar alguma coisa aqui daqui a pouco. A doutrina resume-se nisso: se uma pessoa tem problema com adultério, pornografia, divórcio, por aí vai, é porque no passado alguém de sua família, não importa quem, teve esse problema. Essa é a doutrina básica. Segundo, diz assim: de modo que a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir quem da sua família deu lugar ao diabo e pedir perdão por ela para ficar livre. O que é esse pedir perdão por ela? Quem conhece os mormons aqui? Os mormons, se você não sabe, aqueles homens que andam de branco, gravata, tem uma plaquinha escrito elder, que quer dizer presbítero. Aqueles homens vão de 2 em 2, e muitas das vezes você não vai vê-los falando em inglês, porque se você também não sabe, eu vou te contar uma historinha rápida aqui. Quando um filho homem nasce dos mormons, o seu pai já começa a depositar na caderneta de poupança um dinheiro, porque quando ele tiver 20 anos, ele já vai sair como missionário pelo mundo, e aquele dinheiro guardado é para pagar 2 anos de missão dele fora do seu país. Por isso você encontra quase todo mundo falando inglês. Segundo ponto, dentro da condição dos mormons, eles têm o chamado batismo pelos mortos, ou seja, você vai para trás da sua família, que ninguém era crente, morreu todo mundo que não era cristão, você entrou para o mormonismo, então você começa a relacionar a sua família, e você vai fazer vários batismos, completando e trazendo a salvação para aqueles que estavam mortos. Então, dentro dessa visão da maldição hereditária, está encaixando essa questão. Você tem que pedir perdão por aquele que morreu, para que ele possa alcançar a salvação e você também ser livre. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente a realidade é nua e crua. Quem morreu sem Cristo, a Bíblia diz que já está condenado. A gente não sabe como Deus vai tratar disso, só diz isso. Então não vai adiantar eu voltar lá atrás e resolver. Vai adiantar eu correr à frente para que outros não vá. Baseado no quê? O texto de Lázaro, do rico e de Lázaro. Você veja que o rico morreu, foi parar onde? Lá no fogo. Quando você pega lá, de repente, o Lázaro, ele está onde? Lá no seio de Abraão.
Rico veio Lázaro lá e pede para que ele venha. Ó, pai Abraão, olha, ele resolveu falar com o pai Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, ó. Manda Lázaro. Ele diz assim: pelo amor de Deus, deixa eu ir aí tomar um golinho d'água, não. Manda Lázaro, ele está querendo fazer o pobre de Lázaro de escravo. Vem aqui, toma, dá água para mim. Ele falou: não, tem um abismo que nos separa aqui. Então manda eu ter lá com os meus lá. Ele falou assim: se os vivos eles não estão crendo, que eles têm os profetas, têm a lei, não crê, como é que o morto vai subir e vai resolver? Ou seja, você não resolve nada por aquele que já foi, não tem como. Então essa visão da doutrina não bate com aquilo que a Bíblia diz, ok? Segue, por favor. Olha lá, então crentes endemoniados, duas doutrinas aí, uma falsa e uma correta. A falsa: o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Kenneth Hagin falou isso. Dentro daquilo que eu lhe falei ali, da época da Nova Era, apareceu muitos livros do Kenneth Hagin. Muita gente achou aquilo uma sumidade, uma coisa tremenda, porque o homem é um espírito. Aí começou até a endeusar. Tem uma alma, mora dentro de um corpo, mas na verdade o que a Bíblia diz não é isso. É que você é um homem. O que é o homem? É o corpo, a alma e o espírito. Por quê? Porque Deus fez você do pó da terra e soprou em você, na sua narina, a vida. Então você é um conglomerado entre terra e Deus. É outra história. Outra história. Pode seguir, por favor. E diz assim, terceiro ponto. Vamos refutar algumas coisinhas, ainda que eu já refutei um monte dela. Vamos lá. Diz aqui assim, olha, sobre o mapeamento espiritual. Duas passagens que eu já citei ali. A do príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Trata da guerra angelical. Não havia homens envolvidos nisso. Ou seja, havia uma guerra que impedia o anjo de trazer uma resposta. Mas não tinha homem envolvido nisso. Não era do homem, porque quando a gente fala de guerra, a gente, uma guerra, a gente já imagina já Davi e Golias, né? Mas aquilo era homem também, ou não? Mas um detalhe nessa guerra, que essa guerra entre Davi e Golias, ainda que era dois homens, era a guerra de dois deuses. Por quê? A gente identifica isso quando Davi fala assim: olha, você vem a mim com lanças e escudo, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando eles saíam, por isso que havia uma proclamação da arca sair, porque todo o exército que saía com os estandartes do seu Deus na frente. E até hoje, quando você vê alguns movimentos aí, saem alguns estandartes carregados no ombro, aquela coisa toda ali por aí afora, porque está saindo com o seu Deus. E Davi não viu Deus nenhum colocado no meio da multidão, mas ele falou assim: em nome dele eu vou, e é em nome dele que a igreja avança, irmão. É em nome dele. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver, por exemplo, a questão do gadareno, que rogava, né, para que Jesus não deixasse ali naquele lugar, mas que não mandasse para o abismo, porque tem dois textos, e um texto diz como se ele ficasse ali no território, e o outro de Lucas fala que ele não fosse para o abismo, e aí pede para ser lançado nos porcos, e alguém pega esse texto e diz assim: está vendo, são territoriais, são setoriais. Não, é porque o lugar dele é no abismo, irmão, não é no nosso meio, não. E é onde ele estava querendo não ir, é onde o Senhor vai botar ele por vez. Então, quando a gente pega esses textos, às vezes, por isso que a Bíblia também, a Bíblia não, mas dentro da teologia, você aprende uma frase que aqui às vezes você já ouviu, né? Que texto fora de contexto é pretexto para qualquer situação. Ou seja, quando você pega um texto, seja ele qualquer, você tem que saber o que você está falando, porque se você não souber, ele vai servir de pretexto para você falar qualquer coisa, e não é assim que funciona. Quando a gente começa a ver alguns movimentos acontecendo, a gente vai ver que na verdade as pessoas estão manipulando a palavra de Deus ao seu bel prazer. Você pode até perguntar: pastor, mas o senhor nunca expulsou o demônio? Já um monte. Já passei por essa fase várias vezes. E é fácil? Nunca foi. Nunca foi. Tem demônio que você, com uma única palavra, ele vai embora. Mas tem demônio que só a graça divina. Às vezes você passa 2 horas ali orando com a pessoa, e ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E alguém diz: é uma legião. Olha, pode ser quantos for. Ele tem que ir em nome de Jesus. Agora, é difícil? Agora, para que nós podemos, como é que nós fazemos isso? Nós temos que entender que estamos numa batalha, e a tua batalha espiritual é para livrar almas. Porque o diabo não está querendo o seu corpo para nada, irmão. Não serve para nada o seu corpo, nem o meu.
O diabo está querendo almas, é isso que ele quer. O nosso corpo, se deixarmos o diabo usar, acontece como acontece nos centros de espiritismo. Você vê lá a pessoa possessa, aquelas coisas todas lá, porque deu lugar ao corpo. Mas quando a gente fala de batalha espiritual que nós estamos vivendo porque ele está lutando contra a nossa alma. A nossa alma tem dono, a sua alma tem dono. E ela foi comprada na cruz do Calvário, amado. Na cruz do Calvário, pelo aquele sangue derramado. Então, se você é daqueles que olha assim e pensa assim, eu não tenho valor nenhum, engano seu. Eu não sirvo para nada, engano seu. Isso tudo é seta na sua mente para você pensar assim, mas não, você tem valor, você serve sim, porque se você não servisse, você nem na terra estava, mas Deus tem que te conservar, porque alguma coisa Ele tem na tua história para fazer. Isso é assim. Segue, faz favor. Outra, sobre a maldição hereditária. No segundo mandamento do decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas vamos ler o contexto. O contexto do aborrecimento era sobre a idolatria. Aqueles que se prostram diante de imagens, aqueles que se dobram diante daquilo que não fala, para adoração, esses aborrecem a Deus. Então Deus ia trabalhar nessa questão, mas não no contexto da maldição hereditária. Você vai viver na prova, vai viver na prova, vai viver na prova. Ô meu amado, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa prova. A gente tem que passar nesse vestibular, vamos passar na prova, vamos passar na prova. Senão nós não entramos na faculdade nunca. Vou viver na prova. A maldição hereditária, ela está ligada com isso. É de pai para filho. Eu falava ali com o meu companheiro ali, o meu Bedel. Bedel, para quem não sabe, é o seu segundo. Nosso irmão Raso, a gente conversava ali, o seguinte: existem coisas. Meu pai era, eu nunca bebi. Nem por isso. Mas existe uma coisa chamada de caráter e de vontade. E eu não era crente. Eu aceitei Jesus com 24 anos. E nem por isso eu bebi. Agora existe um problema também, que às vezes a pessoa, a mãe fuma que só, ou o pai bebe, mas vamos cair para a mãe que fuma demais. A criança tem problemas quando ela está grávida, tem problemas no feto em virtude, na gestação, em virtude da fumaça inalada, da nicotina, o catrão e tudo mais. E o que acontece? Essa criança às vezes nasce, como eu já vi, crianças todas trêmulas, todas com problemas neurológicos, deficientes, por causa daquilo que foi feito ali. E alguém fala assim, é por causa que pai, mãe... Não, é porque foi má formação em virtude daquilo que foi feito. Então nós temos que tomar um certo cuidado, para não botar dando glória para o demônio quando não tem. Na verdade ele não tem glória nenhuma, quem tem glória é só o nosso Senhor. Então nós temos que entender que há coisas que precisam ser bem esclarecidas, porque doenças genéticas muitas das vezes não tem nada a ver com essa questão, não tem nada a ver com isto, entende? Às vezes a gente encontra na internet alguém contando aí que foi oferecido não sei quem lá atrás na família e foi seguindo. Olha, irmão, toma cuidado, porque qualquer um aí fora que não serve ao Senhor, está na mão de Satanás para fazer o que ele quiser, ao ponto que a gente escuta de suicídio daqui e dacolá, que as pessoas vão se suicidar porque ele quis. Mas também nós temos os que estão do lado de cá, que estão na mão de Deus, prontos também para fazer aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é o quê? Que nós tiremos esses que estão lá para cá, tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali diz que é falsa essa doutrina, pois todo aquele que se converter a Cristo deixa de aborrecer a Deus e passa a ser uma nova criatura. E ainda diz mais, as coisas velhas já passaram, é o texto de 2 Coríntios 5:17, já passaram, eis que tudo se fez novo. Então se você tem uma família lá atrás de você que não serve a Deus, meu amigo, olha, pode pôr o joelhinho no chão, vamos clamar a Deus e o Senhor vai, resgatar. Vai resgatar. É difícil você se converter no meio de uma família que não é complicado. Mas aquele que te chamou te vai dar graça para você continuar nessa jornada. Passa, por favor.
Terceiro ponto da refutação diz assim, sobre a questão da possibilidade do cristão, ali está errado, ser possesso. Olha, muitas vezes o pessoal usa o texto de Saul, que o espírito mal da parte de Deus vinha e Saul lançava a lança contra Davi, e usa aquele texto para dizer que que o cristão pode ficar endemoniado. Digo para você, quem falou para você que Saul era cristão? Segundo, primeiro que Cristo não estava nem na história ainda. Segundo, quem falou para você que ele estava na condição que Deus queria? Que a Bíblia diz que ele estava, já foi pregado aqui pelo nosso irmão Wagner, se você não viu, veja o culto de quinta-feira, que ele foi rejeitado pelo Senhor. Se ele foi rejeitado pelo Senhor, o espírito mal da parte de Deus vinha atormentá-lo, mas não quer dizer que ele estava possesso, porque o cristão, baseado nisso, o cristão pode ficar endemoniado. Não. Só se você tiver desviado, meu amigo, e tiver fazendo poucas e boas aí fora. Aí você vai estar com a sua vida na mão de Satanás. Mas se você estiver aqui na presença de Deus, não tenha pensamentos nesse sentido, porque Deus, ele é fiel para guardar os seus. Deus é fiel, entende? E dizendo isso assim, alguém fala de Judas, não era crente. Não vos escolhi vós os 12, e um de vós, está errado ali também, é um diabo. Está vendo? Eu me corrijo ali, o corretor não faz, mas eu corrijo. Vós, um de vocês é o diabo. Por que Jesus estava falando aquilo? De quem que ele estava falando? De Judas. Mas por que ele estava falando isso? Porque era uma verdade. Porque Judas não estava com seu coração em Deus. Quando aquela mulher do vaso de alabastro quebrou o vaso, qual foi a palavra de Judas? Desperdício. Podia pegar esse dinheiro, comprar comida, dar aos pobres. O coração dele estava ali. Eu acho interessante isso, irmão, porque na verdade Judas deu de 5 pães e 2 peixinhos, fazer o milagre de multiplicar a gente que era muita gente. Ele falou assim, podia comprar e dar para os pobres. Não, irmão, qualquer bolacha na mão de Jesus ia multiplicar e alimentar o povo por muitos dias. Mas não, ele estava com o coração naquilo. E tanto estava no coração naquilo que quando ofereceram a ele a oportunidade dele vender a Jesus, ele pumba, cresceu o olho naquilo, deixou. Nós dois olhando ali para Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. A Bíblia diz no contexto da história de Ananias e Safira que o Satanás encheu o coração deles. Era o texto que eu li aqui para vocês no começo de Provérbio. Guarda o teu coração. Porque a ganância que estava no homem encheu aqui, ele vendeu por 10 mil. Eu vou dar 10 mil euros assim para a igreja, nada. Se for para dar 10 centavos, o irmão não pensa 2 vezes, vai. Mas se for para dar 10 mil, vou dar nada. Isso se não for da DEF. Porque se for da DEF, nem pensa, dá logo. Porque aqui a gente, graças a Deus, a gente é fiel. Deus é fiel. Agora, qual é o problema, irmão? O próprio Pedro falou para eles, falou assim, se tu vendesse e ficasse com o dinheiro, não era teu? Alguém te pediu? Não. Então tu não mentiu para nós, tu mentiu para o Espírito Santo que sonda e conhece aquilo que está no nosso coração. Eu acho interessante isso em Deus. E aí, porque eu até pensei que o Wagner ia entrar nesse assunto quinta-feira, mas ele tocou no assunto que Deus não olha a aparência, mas olha o coração. Aquela mulher que deu 2 moedinhas, não foi a aparência das 2 moedas, foi o coração daquela mulher de dar. E eu não quero falar de dinheiro, mas a grande verdade é que numa batalha espiritual, a gente vive num contexto de sim, não, todo dia. Faz, não faz. Às vezes Deus olha para você e fala assim, olha, faz um agrado ali, dá uma benção para aquele meu servo ali, e você fala assim, Senhor, vou nada. Ou você pensa assim, Senhor, ele não precisa. Senhor, aí começa aquela guerra com Deus, tem necessário. Olha, deixa eu te falar uma coisa, faz logo, irmão, dói menos e é mais rápido e Deus te abençoa rápido. Guerra espiritual está dentro disso. Tem alguém do seu lado, às vezes do seu trabalho, que não conhece a Deus. Então você sabe, o camarada chega para ti e conta as suas mazelas todinha.
tudo que ele está passando, toda a dificuldade que ele está passando, todos os problemas que ele tem, e você diz assim para ele: pois é. E fecha aí o pacote. Quando na verdade ele abriu uma porta para você dizer assim: mas eu conheço um que pode mudar a tua história. Por que você acha que aquele homem ou aquela mulher conta a sua história para você? É porque Deus moveu o coração dela para falar, e você entrar de sola, irmão, dentro desse negócio. Você entrar na história. Agora há pouco, antes de eu vir, eu recebi um telefonema. Tem um rapaz na empresa que eu trabalhava, que a sua avó faleceu uma época atrás. Ele estava sozinho no quarto comigo, começou a chorar. Fui lá, orei por ele, aconselhava ele, que ele é muito agitado assim, orava por ele, conversava com ele. Agora todos os problemas que acontecem lá na casa dele, ele está com a mãe. Inclusive peço aos irmãos que estejam orando pela sua mãe, que está bem doente. Tudo que acontece, hoje ele foi ao médico com a mãe, ele me ligou: seu Celso, olha assim, conta tudo. Eu falei assim: mas nós temos um povo que está do lado de cá orando pela tua vida. Aí tu vai perguntar para mim: mas ele já aceitou Jesus, ele é crente? Mas a semente está sendo posta toda vez, e eu creio que Deus vai fazer alguma coisa ali. Por quê, irmão? Porque Deus traz essas pessoas para você poder brigar contra Satanás e mostrar para ele que o teu lado é vitorioso, sempre vai ter vitória do teu lado. Siga, irmão, faz favor. Olha ali, o homem segundo a Bíblia, Jesus disse que um espírito não tem carne nem osso. Não foi assim que ele se apresentou? Olha, põe a mão aqui. Não tem carne nem osso. O espírito não tem, mas ele tinha, ele estava em carne e osso ali. Que alguém olhava e falava assim: é um espírito de Jesus. Ele falou assim: não, olha, põe a mão. Para quem que ele falou isso? Para Tomé. E alguém às vezes pega Tomé, né, e fala de Tomé, e que Tomé é incrédulo isso. Não, irmão, Tomé foi um homem que faltou no culto. Ele faltou no culto que Jesus veio. Aí ele falou: eu não vou acreditar. E Jesus vocês estão de brincadeira. É a mesma coisa, você que não veio quinta-feira, você está aí doido para chegar em casa e ligar a internet e ver a mensagem, que eu já te falei várias vezes. Mas é tipo assim: como é que eu vou acreditar que Deus fez, que Deus faz, que Deus fala? Olha, vai assistir lá. Mas naquele tempo não tinha como assistir nada. Aí Jesus vem para ele e fala assim: olha, Tomé, está aqui, ó, põe a mão aqui, olha o furo na mão, põe aqui a mão do lado, ó, o espírito não tem carne nem osso. Tomé é o crente que faltou no culto. Já dá para você fazer uma mensagem aí, vamos lá. Já precisa para ti. Você gosta dessas coisas? Vamos lá. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Nós já falamos isso lá atrás. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra, e uma terra mesmo, com o sopro de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus fez o homem, se fez homem. Por quê? Porque o verbo se fez carne. Ou seja, o Senhor se transformou em carne, nasceu em carne, para que nós pudéssemos ter uma visão. Jesus não veio em carne para que nós criássemos uma imagem e o adorasse como imagem, não. Ele veio em carne para mostrar para o homem que era capaz de passar por tudo aquilo, sentir o que o homem sentia e sair do outro lado vitorioso. E ele disse que ele venceu o mundo e ele estaria conosco. Então, se ele venceu, nós vamos estar caminhando com o vencedor. Você sabe que tem batalhas que você muitas das vezes perde. Você dá um descuido e perde. Porque a gente às vezes não está preparado para aquela hora. Alguém chega com uma palavra para você, te derruba, porque você fala assim: olha, de onde é que veio isso? Veio do inferno, mas veio. E você estava despreparado. Eu conheci um pastor que ele era militar. E no tempo aquele tempo do militarismo ainda, do tempo do Ultra, aqueles homens lá antigos lá, e ele tinha um desejo de conhecer o general que comandava o governo brasileiro. Então ele era do exército e ele estava sempre esperando aquele dia. E um belo dia, ele estava num alojamento, mal tinha arrumado a cama, estava todo desarrumado, entrou o general que governava
o Brasil dentro do quartel. Todo mundo ficou perfilado, e chegou diante dele, olhou para ele assim de alto a baixo, viu ele todo desarrumado, aí puxou a mão e falou assim: bom dia, meu filho, e foi-se embora. Depois esse homem se converteu, ele contando: irmãos, eu nunca me senti tão mal, esperando estar pronto naquele dia, estava todo despreparado. Assim seja também na nossa vida, estejamos prontos no dia que Jesus nos chamar. E muitas das vezes nós estamos despreparados para a batalha que vamos enfrentar. Você acha que saindo daqui vai ser tudo bem, tudo maravilha, e de repente alguém aí fora, ou na rua, ou em qualquer lugar, às vezes até dentro de casa, solta uma palavra que vem para você, que você espera uma bênção, e de repente vem como se fosse um martelo na sua cabeça, porque você tem que estar preparado para tudo o que vai enfrentar. Siga, irmão, faz favor. Aqui vamos concluir. Há uma necessidade de equilíbrio. Quando eu falo de equilíbrio, é porque eu estou falando de um texto que se encontra em 1 João 5,18, diz assim: o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha lá, a obra da cruz tem efeito remidor em toda a realidade espiritual do pecador. Toda a sua realidade. Então o pecador, quando se encontra com a cruz, há uma mudança de história, de vida. Deus esquece tudo que ele fez dali, começa do zero a uma nova vida. E ele diz aqui que ele vai ser conservado e o maligno não lhe toca. Ou seja, quando olhamos para isso, precisa haver um equilíbrio entre exageros doutrinários que não levem o crente ao ceticismo. O que é o ceticismo? Olha mais uma palavrinha para o seu dicionário. O que é uma pessoa cética? Uma pessoa que se torna descrente das coisas. Descrente. Você fala e ele diz: pois é, tá bem. Olha, Deus vai te dar a vitória. Pois é. Ele se torna assim, porque é tanta coisa que ele escuta, tanta coisa que ele vê, tanto escândalo que ele sabe das coisas, e ele acaba se tornando cético de homens, cético em entidades, cético em religiosidade. Ele vai se tornando cético dessa forma, mas na verdade é uma só, irmão. Se nós olharmos para Cristo, pode acontecer o que for, Deus continuará nos dando vitória. E nessa conclusão diz assim: porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Não subestime, irmão. Porque quando a gente subestima, é onde a gente cai. Por isso que a Bíblia diz: quem cuida está em pé, olhe para que não caia. E quando a gente olha para esse texto, que foi lido aqui no começo da lição, que é o texto a leitura que foi feita aqui no começo da lição, ele fala sobre essa questão, que nós temos que estar com os olhos bem abertos, por causa da questão da humildade que a gente tem que ter, não é? Ou eu estou enganado? Quando ele diz assim: sede sóbrio, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda de redobra, amando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mais um pouquinho antes, no versículo 5, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos, aí começa, de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E uma das coisas que nós aprendemos aqui no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que inclusive quando o pastor Robson me antecedeu e deu continuidade, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: olha, que sem humildade você não faz parte do reino. Quando ele fala de revestivos, você talvez esteja pensando em botar uma capa, se vestir. Não, o comentarista cita, e não está na lição, cita, que provavelmente essa situação estava envolvida quando o nosso irmão Pedro escreveu isso, lembrando-se daquele dia, que Jesus pôs uma toalha na sua cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Por isso que ele diz, tomou aquela posição, porque, ponto 2, os judeus, escravos, se revestiam de uma toalha, para poder receber as pessoas em casa, porque ele era servo,
E Jesus fez a mesma coisa. Então, quando ele diz revestivos de humildade, ele está colocando todo mundo no mesmo pé de igualdade que o próprio Jesus fez. Se humilhou, se revestiu de humildade e veio lavar os pés dos discípulos. Porque cada um que se reveste desse, Deus vai sendo com ele. Cada vez que a gente quer pensar, por isso que a escala do ministério é para baixo, não é para cima. Cada vez que você quer ser soberbo, se achando muito bom, conhecendo muita coisa, você está cada vez mais longe de Deus. Mas quando a gente acha que não sabe nada, aí quando o irmão falou aqui, a lição hoje vai ser tremenda, aí eu falei ali por razão, tremendo também, porque aqui a lição você pode ser tremenda, mas você treme na base. Sabe por quê, irmão? Porque você não está falando de homem nem para homem, você está falando de Deus para a sua igreja. Por isso, nessa noite, entenda isso: a batalha existe, mas Deus vai te dar a vitória se você se mantiver na posição que Ele te colocou. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor João Paulo.